O que você faria diante de terríveis notícias? É certo que somos constantemente bombardeados de notícias nem sempre tão boas. E muitas vezes nós não sabemos como nós, servos de Deus, devemos agir diante de um cenário de profunda tristeza. Por isso eu gostaria de meditar com vocês no livro de Neemias, no primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos, onde tiraremos lições preciosas de como lidar com a tristeza, com um cenário de profunda destruição, com um cenário lamentável, como esses que temos vivido, tanto eu quanto vocês, durante esses meses. Diz assim a palavra do Senhor. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Neemias é um exemplo de como eu e você devemos lidar com as notícias terríveis que recebemos quase que todos os dias. Quando olhamos para esse mundo, quando olhamos para a vida das pessoas, para famílias que sabemos que estão passando por dificuldades, pelo luto, pela dificuldade financeira, ou quando olhamos mesmo para dentro da nossa casa e percebemos que as adversidades ali estão, nós devemos ter esse mesmo olhar de empatia que Neemias teve. Ele, ao ouvir e receber as notícias de que os seus irmãos, a sua família, a sua cidade, os muros de Jerusalém, os muros que representavam toda a segurança, toda a imponência de uma cidade, estavam destruídos pelo fogo, Neemias, ele para tudo o que ele está fazendo. Ele senta e ele chora. A primeira pergunta que nós podemos fazer é: qual foi a última vez que você chorou pela situação de outra pessoa? Qual foi o momento em que você parou tudo o que você tem para fazer para se importar e se solidarizar com a causa de outra pessoa? Nós vivemos falando que a vida está corrida, que não temos tempo para nada. Diante dessas circunstâncias, quanto tempo você tem investido em oração, não somente pela sua própria vida, mas em prol do outro? Neemias é um exemplo clássico de um intercessor. Neemias, ele para tudo o que ele estava fazendo. Ele senta, ele chora, ele jejua e ele ora. E a oração de Neemias é direcionada ao Deus dos céus, o Deus que transcende, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, mas também ao Deus da aliança, o Deus que é fiel, o Deus que está presente no meio do seu povo. A quem você tem orado em tempos de adversidade? Quem você tem buscado? Quanto tempo você tem passado na presença de Deus em favor de outras pessoas? Neemias é um tipo de Cristo que, vendo o nosso estado de calamidade, se colocou como um intercessor junto ao Pai. Com Neemias aprendemos que nós devemos sim nos colocar de joelhos perante as necessidades das outras pessoas, como nosso Senhor Jesus fez, que se colocou diante do Pai, intercedendo em nosso favor, recebendo a ira de Deus em nosso lugar, para que pudéssemos desfrutar da sua vida. Que eu e você possamos olhar a dor do outro com os mesmos olhos que o nosso Senhor olhou para nossas dores.